E aí, Teclas, beleza? Bem, atendendo a pedidos aí, conversei bastante com o Vagnão e tal, e me deu aí na ideia de compartilhar algumas coisas com vocês. A gente vem falando aí na parte teórica, então a gente vem falando bastante sobre escala, né? Escalas. Então eu sempre ressalto para vocês a importância, né, de vocês entenderem, né, todas as notas que vocês já conhecem, né, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, vocês entenderem o que é sustenido, o que é bemol, então Dó sustenido, Sol bemol, Lá bemol, Mi bemol, Sol sustenido, Lá sustenido. Acredito que esses conceitos estão bem legais para vocês. O conceito importante é a questão do que é um tom e do que é um semitom. Então, um tom é a diferença de duas notas entre uma e outra, e o tom é a diferença de uma nota entre uma e outra. Então, por exemplo, um semitom do Mi é o Fá. Um semitom do Sol é o Lá sustenido, por exemplo. Ou um tom em relação a Ré sustenido, eu pulo um semitom e tenho um tom. Então, o tom é a distância de duas notas e o semitom é a distância de uma nota. Esse conceito eu acredito que esteja ok, é importante vocês saberem para me adiantar aqui no que eu vou falar. Então, quando a gente vai falar de escala, e eu também, vamos recapitular, vocês devem ter estudado isso, escala é como que ela se forma, né? Uma escala. Eu tenho a minha nota original, pode ser qualquer nota, essa regra vale para todas as notas. Então, vamos supor, bem fora da caixa aqui, um Fá sustenido. Então, eu tenho o meu Fá sustenido, que é a minha nota original. Eu tenho um tom, ou seja, eu vou pular um semitom e vou alcançar um tom. Então, eu tenho, essa aqui é a minha segunda nota. Para fazer a minha terceira nota, eu vou pular um tom. Percebam, né, que eu pulei de Sol sustenido para Lá sustenido. A quarta nota da escala maior, lembrando que isso aqui é a escala maior, tá? Vai ser um semitom. A minha quinta nota vai ser um tom. A minha sexta nota vai ser um tom. A minha sétima nota vai ser um tom. E para chegar até a oitava e última, vai ser um semitom. Então, essa técnica do tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, ela vale para todas as escalas maiores. E isso vocês têm que estar bem afiados nessa questão. Aí eu vou falar, a escala menor. A escala menor, ela segue um outro conceito. Vamos fazer, por exemplo, a escala de Lá menor. Escala de Lá menor. Então, eu tenho a minha nota original, que é a minha primeira. Eu tenho o meu tom. Eu tenho um semitom. Eu tenho um tom. Para fazer a minha quinta, eu tenho um tom. Para fazer a minha sexta, eu tenho um semitom. Para fazer a minha sétima, eu tenho um tom. E para fazer a minha oitava, eu tenho um tom. Pronto. A escala menor, ela é tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom.
Seria mais simples, de repente, se eu falasse, a escala menor, ela começa, vamos dizer, a contar a partir da sexta casa, mas não vai ser mais simples. Então, tenho essa regrinha em mente, porque aí vocês conseguem converter. Por exemplo, aqui eu fiz uma fácil, né, que é a escala menor de Lá, então é Lá menor. Então, eu vou fazer, por exemplo, a escala menor de Si bemol menor, que aí eu já compliquei, né? Então, tom, o meu natural, um tom, agora eu pulo um semitom, um tom, tom, semitom, tom, tom. Então, aí quando você precisa fazer o Si bemol menor, aí isso aqui vai ser válido, né? Daí não passa a ser tão fácil assim. Ou fazer pior ainda, uma Mi bemol menor. Então, no original, entendeu? Então, esse conceito ajuda vocês a estudarem, a formarem os acordes. E isso é importante para o próximo passo que eu vou querer falar com vocês. Aí sim vai entrar no assunto que eu quero falar. Desculpa, tá, pessoal? É meio pesado esse primeiro vídeo. Que são os intervalos. Os intervalos. Então, vocês devem ter visto muito. Falar, toca aí um Sol sustenido com sétima maior e nona. E nona diminuída, por exemplo. Aí fala, poxa vida, que trombolho é esse? Meu Deus do céu, como que eu vou fazer essa nota agora? Se você não tem o conhecimento do intervalo, isso fica quase impossível de figurar na hora que você está tocando. Então, o conhecimento de intervalo é para vocês saberem o que vocês vão fazer. Como que eu vou fazer esse trambolho aqui? Então, eu vou lá. Sol sustenido a sétima maior. Agora uma nona diminuída. Ou uma nona aumentada. Então, o conhecimento de intervalos vai permitir que vocês olhem para esse trambolho e não se desesperem. Que vocês consigam fazer até, às vezes, ali na pressa de ler uma cifra, vocês consigam tocar. Então, o que são intervalo? Intervalo é o quê? É a distância entre uma nota e outra, a distância em termos musicais, né? Então, é um intervalo mesmo. Eu tenho uma nota, tenho outra, isso é um intervalo. A gente tem intervalos de segunda, né? A gente tem... em segunda é o quê? Eu tenho... Vamos começar semitom por semitom aqui. Então, entre Dó e Dó sustenido, eu tenho um intervalo de segunda. E entre Dó e Ré, perdão, entre Dó e Ré, eu também tenho um intervalo de segunda. Só que entre Dó e Dó sustenido eu chamo de segunda menor. Ou diminuída, vocês vão achar aí por aí. E entre Dó e Ré é segunda maior. Parece embaçado, mas é bem simples, gente. Então, é a distância entre uma nota. Eu não tenho aqui, ó, voltando na minha teoria, né? Primeira nota, segunda nota, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. E por aqui, eu vou seguindo. Essa aqui é uma repetição, né? Mas eu tenho, repetindo essa lógica, eu tenho nona, décima, décima primeira, décima segunda e por aí vai o bonde. Então, se eu for falar agora em terceira. Entre Dó e Ré sustenido, eu tenho um intervalo de terceira, só que é o que? A terceira menor. A terceira menor é tão famosa que quando eu chamo um acorde menor, é porque a terceira desse acorde ela é menor. Então, se eu tenho um Dó, ó, a terceira nota aqui, né? 1, 2, 3. Ou se eu tenho, um Si bemol. Ó, a terceira nota aqui, ó. Terceira menor, né?
E a terceira maior é o próprio Mi. Então, percebam que são o quê? Intervalos. A distância entre uma nota e outra. Então, eu tenho aqui a distância, são 3 notas de distância, né? Não vou falando em metros, eu estou falando em notas. Então, vamos lá, quarta. Mesma coisa, eu tenho quarta. Que aí não me perguntem por quê, pessoal, mas aí eles chamam de justa, tá? E eu vou chamar também. Então, a distância entre Dó e Fá. E a gente tem também a quarta aumentada, que é a distância entre Dó e Fá sustenido. E segue o bonde. Quinta, que é a minha quinta justa, né? Que é bem conhecida pela formação de acordes. Então, um acorde é formado pela primeira, pela terceira e pela quinta. Certo? Então, a quinta justa é a distância entre Dó e Sol. E a quinta aumentada é a distância entre Dó e Sol sustenido. Legal? E aí, vamos seguindo o bonde, gente. Sexta. A sexta, ela tem eu costumo chamar de sexta somente a sexta menor. Tem um intervalo ali que eles chamam de sexta menor, mas eu costumo chamar só de quinta aumentada. E tem como se fosse uma concatenação aqui entre a sexta e a quinta. Então, a sexta, excepcionalmente, ela tem a sexta menor. Sexta menor, que é a distância entre Dó e Lá. Aí. Certo? A sétima, eu tenho também a menor e a maior. Adivinhem qual que é a menor? Lá sustenido. Percebam, estou pulando de semitom em semitom aqui para mostrar para vocês. Essa boa e velha sétima menor. E aqui eu tenho a sétima maior. A distância entre Dó e Si. Certo? Então, eu tenho essas formações. E aí eu vou dando continuidade, tá, gente? Então, vou dando continuidade. Então, oitava, quando você fala, vou oitavar alguma música, né? Quando eu falo que eu vou oitavar alguma música, é o quê? O intervalo entre Dó e Dó. Então, eu tenho a minha boa e velha oitava justa. Distância entre Dó e Dó. Tem o pessoal que fala que existe a bendita oitava aumentada, mas, gente, eu não gosto dela e para mim só tem oitava justa e eu convivo com isso. Aí vamos falar agora da nona, noninha, que deixa a música bonita. Usem bastante nona, tá, gente? Hino de igreja é bom usar nona. Então, a distância da nona, nós temos a nona, a nona maior e a nona, vamos ver aqui, ó, tava falando aqui para vocês. Temos a nona maior, que é a distância entre Dó e Ré. E temos a nona aumentada, que é a distância entre Dó e Ré sustenido. Ó. Só voltando um pouquinho aqui na oitava, gente, eu estava batendo o olho na minha colinha. O pessoal chama de oitava aumentada,
a distância entre Dó e Dó sustenido, tá? Eu não ia falar, mas eu vou passar, mas é muito pouco utilizado. Bem, voltando aqui então, nona maior, né? Distância entre Dó e Ré. Percebam, ó, que eu estou pulando de semitom em semitom, então sigam essa sequência, anotem também aqui, tá? Vamos lá, e seguimos o bonde, seguimos a sequência. Temos a próxima décima, que aí a gente tem a décima maior. E temos a décima menor. Então, a décima maior, eles entendem que é a distância entre o Dó e Mi. E a décima aumentada, isso, a décima maior, isso, e a décima menor, vamos lá, só vou usar a décima maior mesmo, gente, a décima maior, vamos lá. Chega nessa hora, começa a décima primeira, que é a distância entre Dó e Fá. Só que aqui, ó, percebam que é um Fá. Aí vocês vão me perguntar, falar, Marco, pô, cara, agora você tá viajando, porque eu consigo fazer essa décima primeira? Então, muitas vezes, gente, é um conceito que vocês vão usar, seu dedo não vai chegar, o meu não chega, pelo menos, até a décima primeira. Mas é um conceito que, quando vocês forem fazer a inversão de acordes, de repente eu vou fazer esse Dó aqui, ó. Eu já consigo. Não é obrigatório conseguir isso, tá, gente? Então, eu vou fazer ou inverter o Dó e usar isso aqui. Aí vocês vão me falar, mas Marco, esse Dó, ele, né, que tem o intervalo entre Dó e Fá, ele é o mesmo do Dó e o Fá daqui? Eu concordo com vocês, para vocês pensarem dessa forma, mas percebam que a sonoridade, ó, então, assim, tudo que extrapola depois da oitava nota, aí começa a ser essa viagem, tá? Então, vocês podem fazer como se fosse uma quarta mesmo. Se vocês verem décima primeira, ela é similar à quarta. Então, ok, são perdoados se vocês fizerem. Aí, vamos seguindo o bonde aqui, seguindo a sequência. Décima segunda. Então, eu tenho a décima segunda, que é a distância... Opa, perdão, tem a décima primeira aumentada também, tá? Que é a distância entre Dó e Fá sustenido. E... distância entre Dó e Fá sustenido. Décima segunda, temos aí a distância entre Dó e Sol. Temos a décima segunda, então essa aqui é a décima segunda justa e essa aqui é a décima segunda aumentada, que é a distância entre Dó e Sol sustenido. Beleza? Vou pular aqui, décima terceira, vamos lá para a gente correr, porque tá longo o vídeo, gente. Décima terceira maior e aumentada, é a distância entre Dó e Lá, e a distância entre Dó e Lá sustenido. E, finalmente, a décima quarta maior, que é a distância entre Dó e Si. E, por fim, terminamos aqui. Então, acho que eu não fiz a décima segunda, ó, décima segunda aumentada, décima terceira aumentada, décima quarta, até terminou a tela aqui. Então, pessoal, vocês vão memorizar isso, tentar entender esses intervalos,
E sempre que aparecer lá para vocês um Si bemol, a 13ª aumentada, com nona aumentada e a quarta, vocês vão caçar um pouco no começo as notas, né? Vão fazer lá o Si bemol que vocês já conhecem, e aí vocês vão contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá amarrado em nome de Jesus. Então, ó, 13ª aqui. Aí, opa, tem uma nona. E uma quarta. Fala, gente, que nota esquisita. Eu não usaria essa nota pra nada, mas pronto, tá aqui uma Si bemol, a 13ª com nona aumentada e a quarta. Então, tentem entender isso, fazer alguns testes aí, alguns exercícios, que essa questão dos intervalos, ela vai ser muito importante para quando nós formos falar de tirar hinos de ouvido. Então, todo mundo fala em tem o ouvido absoluto e o ouvido relativo. Eu tenho ouvido relativo. Eu consigo, não é muito apurado, mas eu ainda consigo, com a ajuda do teclado, começar a relacionar notas, intervalos e achar o tom de um hino, por exemplo, que está sendo cantado. Eu não tenho ouvido absoluto. Ouvido absoluto é algo que talvez você consiga exercitar, mas a maioria das pessoas elas nascem com isso e conseguem saber o que é um Lá, mesmo sem estar olhando, sem ter relação, sem ter um comparativo em alguma coisa. Então, não quer dizer que quem tem ouvido absoluto é excelente músico, isso aqui não tem nada a ver. É bom quem tem, parabéns para quem tem, mas o importante é a gente treinar esse cara aqui, que é o ouvido relativo. Então, quando a gente já dominar essa questão dos intervalos, a gente vai conseguir passar a aprender a ter ouvido relativo, que foi como eu aprendi a tocar. Então todo mundo fala, não sei o que lá, onde você estudou, não sei o que. Cara, eu tive alguns professores, assim, estudei com o pessoal da igreja no começo, depois tinha um professor lá que era do conservatório e tal. Mas assim, no fundo eu aprendi o quê? Foi testando, aprendendo intervalos, escalas, tom, semitom e tendo ouvido relativo. Isso foi suficiente para eu tocar na igreja. Se for falar, poxa, Marcos, isso aí é suficiente para você ser um músico profissional? Não sou profissional. Exatamente por isso, porque preciso a parte de leitura de partitura, que não é o meu forte. Eu não sou um pianista, vamos dizer assim, clássico. Não, eu sou um tecladista treinado para a igreja. Então, com esses conhecimentos aqui, é o suficiente aí para a gente fazer um bom som, tocar bem o teclado, para o propósito da igreja. Aí, quem quiser evoluir mais e ir para um treinamento mais avançado, aí você precisa treinar partitura. Aí são outras técnicas, escalas pentatônicas, outros tipos de escalas que a gente pode até falar depois. Ou também partir daí para um jazz, para um MPB, para ritmos mais complexos que usam aí escalas diferentes, até modos de modo jônio, modo lídio, tem um monte de mixolídio, enfim, lócrio, tem um monte de coisa que a gente tem que estudar. Eu, particularmente, não domino muito. E aí a gente vai estudando, galera. Vamos vendo no meio do caminho aí o que a gente consegue. Mas, por momento, era isso que eu tinha para passar para vocês. Falem o que vocês acharam. Mandem também se tiverem alguma coisa para passar para a gente. Para mim também, é sempre bom estar aprendendo. Mandem se vocês entenderam, quiserem gravar algum vídeo também, passar para mim, ou alguma dúvida, aí a gente tenta ir falando. Não prometo resposta muito rápida, sempre é final de semana, um tempinho curtinho que eu tenho aqui para brincar, mas dependendo da dúvida eu até posso tentar responder para vocês, beleza? Simbora então, galera. Abração para vocês. Tchau, tchau.